Então, vamos lá. Passa a primeira, por favor. A primeira, isso. Então, aqui nós estamos iniciando, então, falando principalmente da onde, por que a gente aplica o isótopo. Depois vamos falar um pouquinho do histórico. Antes de mais nada, uma coisa que é muito importante de quando a gente estuda os valores isotópicos, seja eles que sejam nos animais, é a gente estar sempre associado a algum professor que tenha conhecimento do animal a qual você está estudando. Isso é fundamental porque ele te passa algumas características da vida do animal, da fonte nutricional do animal, do comportamento do animal, e você acaba associando melhor os valores isotópicos quando você tem esse conhecimento em paralelo. Então, eu mesmo não sou nenhum especialista em animal, eu sou muito mais a parte dos isótopos, porém, sempre achei extremamente fundamental, e quando eu chegar nos exemplos, vocês vão ver o porquê disso que eu estou falando. Se a gente não tiver um conhecimento do animal a qual nós estamos trabalhando, fica um pouco mais difícil a gente inferir algumas questões isotópicas. Porém, ela auxilia bastante em diversos dos seus usos. Então, aqui, começando por esse slide. Então, a primeira coisa que a gente coloca é que a outra forma de você entender a dieta de um animal, como nós temos no primeiro item aqui, é você conhecer ou acompanhar o hábito alimentar por um tempo longo que seja, por um tempo suficiente para você saber o que aquele animal está se alimentando. Então, aqui eu já conheci, já vi inúmeras pessoas, especialmente na Amazônia, uma que me deixou muito curiosa, era uma estudante aqui de Campinas que estava acompanhando o hábito, não só de alimentação, mas de comportamento de macacos na Amazônia. Ela vivia o dia inteiro andando atrás dos macacos da Amazônia, mas o dia inteiro, e às vezes vários dias, para poder entender direitinho o comportamento e as fontes alimentares. Então, essa é uma das maneiras, você acompanhar isso. Então, tem vários estudos que você pode fazer dessa maneira. É uma forma clássica que os biólogos já vêm fazendo há muito tempo. Outra forma de você relacionar com a dieta dos animais é você, especialmente com a dieta dos animais, é você observar o seu conteúdo estomacal. O conteúdo estomacal também é uma forma bastante clássica para os biólogos, que é você abrir os estômagos dos animais e verificar tudo que está lá dentro. Algumas vezes você abre, algumas vezes você faz alguma maneira que ele pode ou expelir através das fezes, ou até sair pela própria boca, que seria uma lavagem que você pode fazer, e aí você vai analisar aquele conteúdo estomacal. A grande maioria dos estudos nessa linha são muito interessantes, você consegue separar coisas incríveis, tipo um pedacinho de osso que veio de um animal, pedaço de tecido de outro, sementes de umas plantas, bastante... você pode explorar muito bem esses resíduos, inclusive para nós, isotopicamente, pegar cada um desses resíduos e fazer uma análise isotópica desse material que estão dentro do estômago, também é extremamente interessante, porque você confere o valor isotópico desses materiais. Porém, ele exige que você faça esse tipo de procedimento, você tem que acompanhar esse tipo de coisa. Algumas vezes, a gente se faz isso pelas fezes. Então, você pega as fezes dos animais e sempre tem uma parcela de quando você pega as fezes que é uma inferência. Você supõe que aquilo aconteceu. Tá? Então, esse é um outro procedimento que normalmente a gente usa muito associado ao isótopo quando é possível. Então, a gente pega conteúdos estomacais ou fezes de animais, e aí você analisa tudo aquilo que você pode separar deles. Tá? E sumiu minha tela aqui, aí fica difícil eu acompanhar.
ficou cinza. Cadê a apresentação? Espera aí, só um momento. Você vai tentando recuperar aí, eu vou falar. Voltou. A outra é o emprego da metodologia isotópica, que aí sim é a cinza de novo. O emprego da metodologia isotópica, ele pode ser tanto no material encontrado no conteúdo estomacal, quanto em vários tecidos do próprio animal, como nas fezes. Então, tem uma série de utilização que a gente pode fazer utilizando essa metodologia isotópica. Tá? E é muito importante a gente sempre fazer do tecido do animal de sua referência, que você quer analisar, e também fazer de todas as suas fontes alimentares. Tá? Cada um deles, como eu disse, tem que, se possível, ter o acompanhamento de um especialista do animal. Tá? Quando você pega, por exemplo, um teiu, que é aquele lagarto grande, que a gente teve uma aluna dessa, que trabalhou com ele, e ele fica hibernando ou dormindo, não sei como chamar isso, por 3, 4, 5 meses, e depois você faz alguma análise isotópica desse animal, ele vai te dar uma característica. Se eu não soubesse que ele dorme tanto tempo, eu poderia até falar alguma coisa errada sobre esses tipos de procedimento, por exemplo. Então, é super importante ter a participação de um especialista. O próximo, Fábio. Então, uma atrás. Aqui, já entrando na questão animal, que tecido animal que a gente costuma utilizar? Então, aqui nós temos um exemplo que foi feito aqui, se não me engano, acho que a Gabi participou desse evento, que eram porcos aqui do Departamento de Não Ruminantes, da Exalc, onde a gente pode observar no gráfico que o valor da ração, que é o terceiro de cima para baixo, encontrado para esses porcos é de 15,9. E a gente está mostrando a variação isotópica que pode existir em relação à sua ração. Então, em diversos tecidos. Então, você começa lá com cartilagem, pelo, unhas, músculo, fígado e gorduras. Você pode ver que cada tecido diferente desse animal, nesse caso, porcos, apresentou uma variação isotópica, seja mais pesada ou seja mais leve do que o valor da sua própria ração. Então, nós temos alguns desses tecidos, e isso é extremamente importante, como cartilagem, pelo, por exemplo, e a própria unha, que incorporam um tempo maior das fontes alimentares que nesse caso aqui, porcos receberam durante um bom tempo. Enquanto que outros tecidos, como fígado ou gorduras, representam um tempo bem mais curto. Em outros animais, por exemplo, a gente chega a tirar sangue. E aí, em alguns outros animais, não é o nosso caso, mas a gente conhece pessoas que trabalham com CO2 da respiração. Então, aí seria um material onde o carbono estaria representando uma fonte alimentar muito recente. Enquanto que, quando você tem animais como cartilagem, pelo, alguns outros tecidos, eles representariam uma fonte de mais tempo, por exemplo. Próximo, por favor. Isso é muito importante. Então, vamos lá. Aqui é um pouquinho de histórico. Tá? Os primeiros estudos que utilizaram a metodologia isotópica, para nós que já estamos velhinhos, não faz tanto tempo, eles são da década de 70. Tá? Na década de 70 que começaram os primeiros estudos. E o primeiro deles, que está escrito aqui em cima, era um lote de bovinos, onde eles compararam um lote de bovinos onde era alimentado só com planta C3, com um outro lote de bovinos que eram alimentados com planta C4. Ou seja, C4 não era dado muita gramínea, e C3 era dado alfafa, feno, outro tipo de alimentação. E verificaram os valores tanto do animal, nos seus tecidos, como até nas suas fezes, e verificaram que era, especialmente nos tecidos e nas fezes, eles tinham valores isotópicos
bem distinto desses dois grupos de animais em função da sua fonte alimentar que era oferecida. Ou seja, aqui, já na década de 75, foi mais ou menos aonde eles fizeram os primeiros estudos com animais com fontes alimentares de valores isotópicos distintos. Aí nós tivemos já em 76 um outro estudo onde essa pesquisadora trabalhou com espécies de caranguejo que viviam em manguezais. E nesse manguezal nós temos um tipo de fonte alimentar, que é a espartina, que ela apresenta um valor de planta C4. Ela é uma fonte C4. E aí, nesses manguezais, os caranguejos, o pessoal gostaria de aqui saber se os caranguejos se alimentavam dessa fonte de espartina ou se alimentavam de outras fontes de ciclo C3, algumas plantas arbustivas ou arbóreas de ciclo C3 que tivessem nesse ambiente, ou até de alguns animais que se mantinham nesses ambientes. Tá? E também ela observou que, para esse tipo de caranguejo, que foi o Uca ignax, ele ficou provado que a principal contribuição era da espartina como fonte alimentar de plantas C4. Isso foi em 76. Porém, o pesquisador que tem maior destaque assim, com trabalhos de animais é esse que está aqui no segundo parágrafo, o Deoniro e o Epstein, de 1978, que aí eles começaram a usar a mesma técnica para vários testes em laboratórios e vários tipos de dietas com diversos animais. Tá? Então, eles testaram variação intraespecífica, variação interespecífica, vários tipos de animais diferentes, e no final, lá no final, eles chegaram à conclusão que todo o tecido animal, a grande maioria do tecido animais, que nesse caso aqui, eles começaram muito com a parte de músculos, era a parte de musculatura dos animais, ou seja, todo animal, ele é aquilo que ele come, geralmente enriquecido, da ordem aí de mais ou menos 1 por 1000. Então, esses foram os primeiros trabalhos ali em 78, pelo Deoniro e Epstein. E aí, nesse caso aqui, deixa eu ver, alguns animais que eles testaram, eu lembro que eles testaram de vários animais mamíferos e outros tipos de animais também, de outras categorias. Ou seja, o animal é aquilo que ele come, geralmente enriquecido de 1 a um pouco mais, às vezes, 1 ou 2 por 1000. Se a gente lembrar daquela figura que eu mostrei anterior dos porcos, a gente mostrou variação ali até de 2,3 por 1000, dependendo do tecido. Tá? Então, depende um pouquinho. Mas esse aqui é o grande estudo que mostrou que, para a grande maioria dos animais, a gente aquilo que é a nossa dieta, enriquecido de 1 por 1000. Ou seja, você vai ficando cada vez mais pesado em função ao valor da sua dieta, exatamente porque você elimina aquele isótopo mais leve, ou seja, você perde o carbono 12 e fica com mais carbono 13 nos seus tecidos animais. Próximo. Então, da década, estou falando de 78. Tá? Pode passar o próximo. Aqui, já são alguns dos primeiros estudos que a gente também coloca no nosso livro, que é um balanço de carbono para pequenos invertebrados e suas dietas. Esses pequenos animais, geralmente, eles ficam isotopicamente mais pesados do que as suas dietas, como eu acabei de comentar com vocês. A diferença desses pequenos animais é que eles têm um metabolismo extremamente acelerado, né? Então, eles ingerem o material e rapidamente consomem aquele material. E um estudo bastante interessante que foi feito com esses invertebrados, aqui no caso são gafanhotos, é que você, baseado na sua fonte alimentar, que nós podemos ver na tabelinha aqui do lado, que o valor do alimento em si, para esses gafanhotos, que eram sementes de trigo,
que tinha um valor de mais ou menos 40,2, que é menos 40,2 em termos de carbono 13, o que vai acontecer com o animal é que ele em si vai ficar mais pesado, como nós vimos pelo trabalho do Denis. Nesse caso aqui, no corpo todo, por eles terem um metabolismo extremamente acelerado, ele ficou com valores de menos 37,5, ou seja, valores bem mais pesados até do que aquele 1 por 1000, como nós falamos. Mas esse balanço ele tem que se equilibrar, ou seja, se o animal fica mais pesado, aquilo que ele expele, aquilo que ele tem que ser relativamente mais leve do que a sua fonte alimentar. Então, se a gente pegar o CO2 respirado, você pode ver que o valor é menos 40,8, ou seja, você expele um material mais leve e fica com ele mais pesado. Ou seja, esse carbono 13 que está, esse CO2 que está sendo expelido, não respirado, com certeza ele tem muito mais carbono de massa 12, enquanto que você está ficando no seu corpo, desculpa, o gafanhoto está ficando no seu corpo com valores mais pesados. Então, isso é muito interessante, que você, considerando um animal, dependendo do material que você pega, seja fezes, seja CO2 respirado, e comparar, e aquele valor que ficou no próprio animal, ele sempre tem que estar em um equilíbrio com a sua fonte alimentar. Tá? Então, existem vários estudos nessa linha, quando você quer conhecer exatamente o que acontece com a dieta oferecida e aquilo que se perde e aquilo que se é absorvido. Próximo, por favor. Outro estudo que é bastante interessante, que aqui nós estamos mostrando, é a relação entre valores de carbono 13 de tecidos com os valores de carbono 13 de suas dietas. Normalmente, aqui é só para reforçar um pouco do que eu já comentei lá atrás com o Delniro, muitas vezes, a grande maioria dos primeiros artigos, eles escolheram o músculo. Então, porque o músculo ele dá uma variação, como eu disse lá atrás, entre 1 a 2 por 1000. Porém, nos trabalhos mais recentes, de décadas mais recentes, começou a se compartilhar uma série de tecidos dos animais. E aí que se separou aqueles tecidos que têm um metabolismo bastante rápido daqueles outros tecidos que têm um metabolismo um pouco mais lento. Inclusive aqueles que são mais integradores, como, por exemplo, unhas, pelos, cascos, aí eles integram um tempo muito maior, e você pode entender como foi o comportamento alimentar, a dieta alimentar daqueles animais por um tempo muito maior de vida, em relação àquele de você analisar alguns tecidos bastante jovens que aí integra as suas últimas fontes alimentares, aquelas que eles se ingeriram mais recentemente. Tá? Então, aqui é muito mais para reforçar que os músculos são, ou eram, mas ainda são considerados quando você quer comparar, principalmente, animais, mamíferos, de diversos locais diferentes. Então, eu quero comparar uma onça pintada daqui com uma onça pintada da África, quando você tem alguns tecidos que são mais universais em termos de comparação, é um músculo, tá? É isso que se usa. E na parte de baixo, nós temos uma relação de valores de carbono 13 de frações bioquímicas de animais. Então, aqui nós temos até uma escala entre como que acontece esse fracionamento entre alguns componentes bioquímicos, né? No caso aqui, lipídios, glicogênio, proteínas, como que esses valores se comportam. Eu confesso que aqui a gente, praticamente o nosso grupo ainda não, que eu me recordo, a gente não fez nada muito ainda ligado a esse tipo de frações bioquímicas. Existem, sim, alguns trabalhos, eu verifiquei, existem vários trabalhos nessa linha, porém eles não são assim muito relevantes, vamos dizer assim, eles não têm ainda um destaque muito grande. Talvez para um ou outro animal isso possa ser importante,
se conhecer essas frações bioquímicas. Nós sabemos que, para os animais, alguns deles acumulam uma grande quantidade de gordura. E essa quantidade de gordura ela vai sendo formada conforme o animal vai crescendo, vai se desenvolvendo. E muitas vezes você tem teores de gorduras bastante acentuadas e, em umas outras épocas, esse teor de gordura é bem menor. Um exemplo disso, por exemplo, são peixes dos rios da Amazônia, como o tambaqui, onde, se você comer ele durante o período chuvoso, você vai comer um peixe bastante gorduroso. Se você pegar ele no período seco da Amazônia, você vai pegar ele bem mais sequinho. E esse teor de gordura, se eu analisar e quiser saber o valor isotópico do tambaqui em função de suas fontes alimentares, ao longo de um tempo mais grande, um tempo do animal como um todo, obviamente eu posso eliminar ou não, conforme meu interesse em relação a essas fontes de gordura ou alguns lipídios, alguns produtos como esse tipo. Tem sido aceito pelo pessoal da linha isotópica de animais, que normalmente esses animais que têm um pouco de gordura, uma quantidade de gordura bastante elevada, normalmente a gente retire esse material, caso a gente queira saber quais são as principais dietas desses animais ao longo de sua vida. Tá? Então, normalmente a gente retira existem alguns procedimentos de retirada da gordura para depois chegar no material mais purificado e a gente analisar a gordura. Mas alguém fazer várias frações bioquímicas especificamente são poucos trabalhos. Pode passar. Por favor. Então, aqui já começa a ser um pouquinho de uso de N15, anterior, por favor. Ah, não, esse. E agora? Acho que era o anterior. Você passou 2. Mais um. É esse aqui? Tá, então. Esse aí. Vamos falar um pouquinho do uso do N15. O N15 é um outro isótopo que é muito utilizado, e a principal característica do uso do N15 na nutrição animal é para você ver o nível trófico em que se encontra uma cadeia. Aqui nós estamos com um gráfico demonstrando os diferentes níveis tróficos, primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, onde lá embaixo nós temos os herbívoros, detritívoros, hominívoros, no primeiro nível, depois você tem um exemplo aqui, os insetívoros e os carnívoros. O N15, ele tem a capacidade, verificou-se que ele tem a capacidade de, cada vez que você sobe um nível trófico, geralmente você aumenta os seus valores de N15 na faixa de 2,5 a 3,5 por mil em relação à sua fonte anterior, sua fonte básica. Né? Então, aqui, por exemplo, nesse gráfico, nós podemos ver que as nossas fontes, a grande maioria das nossas fontes, já começam com valores de 5, 6, 7 por mil, o que é característico de plantas bastante dos nossos climas tropicais. Então, se você pegar uma planta da Amazônia, por exemplo, vai apresentar esses valores. Se você pegar uma planta de cerrado, vai apresentar valores um pouquinho menores, exatamente por causa da deficiência da água na planta. Então, obviamente, esses números em relação a N15, se você parte aqui de nível 5, cada nível trófico ele está mostrando para vocês que é em torno de 3, 3,5 por mil, conforme sobe na cadeia trófica. Ou seja, animais de topo de cadeia vão sempre apresentar um valor de delta N15 bastante elevados. Aqui é um exemplo hipotético, então ele pode chegar até 12 aqui. Eu acho que o mais alto que a gente já encontrou foram alguns tubarões, que aí nós chegamos com valores de 15, mais ou menos, por mil de delta N15, que eu me recordo aqui da gente ter analisado. Por outro lado, também já encontramos alguns valores de topo de cadeia, aonde esses valores foram mais baixos. Então, já chegamos a analisar algum pelo de onça, por exemplo, onde os valores eram em torno de 10, especialmente aquelas que eram no Pantanal.
porque apesar de ter um nível trófico bastante diversificado, o valor das plantas lá, das gramíneas lá, são mais baixos inicialmente. Então, esse valor não significa que é exatamente esse valor. Mas o mais importante nesse tipo de estudo é que você pode inferir que, conforme você sobe na cadeia trófica, você tem um enriquecimento em N15 de mais ou menos 3 a 3,5, entre 2,5 e 3,5 por mil. E isso acontece tanto no ambiente aquático quanto no ambiente terrestre. Próximo. Próximo. Uma outra forma de você usar o isótopo, especialmente o isótopo do carbono 13, como fonte nutricional, é que é possível, quando você tem fontes com valores distintos, ou seja, quando você tem animais que podem comer tanto fonte C3 quanto fonte C4, e em períodos diferentes, em períodos distintos, que não seja uma mistura das duas fontes ao mesmo tempo, a gente pode calcular, através dessa fórmula, por exemplo, cálculos de digestibilidade. Então, através dos valores, o que essa fórmula está dizendo é o seguinte: se você conhecer os valores das fezes de um determinado animal e conhecer as fontes alimentares de planta C4 ou planta C3, você pode chegar até a cálculos de digestibilidade ou de indigestibilidade. Nesse caso aqui, quando é fezes, é muito mais a indigestibilidade, que é aquilo que foi excretado. Se você pegar o músculo do animal e usar essa mesma forma, você vai observar e fazer um cálculo se o animal está absorvendo muito mais as fontes C3 do que as fontes C4. Isso foi utilizado bastante em gado, quando você compara fontes proteicas de fontes mais de carboidrato para animais. Por exemplo, esses bois que são bastante desenvolvidos, tanto geneticamente, para terem uma digestibilidade melhor, isso tem sido bastante feito recentemente, para que você proporcione que um gado aproveite melhor os seus produtos. Eles fazem um grande balanço entre fontes proteicas e fontes de carboidratos, ou seja, gramíneas versus proteína, diversificando, às vezes misturando feno, alfafa, com a silagem versus a parte de gramínea. E aí eles conseguem utilizar essas fórmulas quando fazem vários experimentos, especialmente para esse pessoal que tem animais de alto valor, né, onde você vai proporcionando com que eles sejam cada vez nutricionalmente mantidos com bastante produtividade. Tá? Então, é uma forma de usar isso também. Na verdade, aqui a dificuldade maior é que, quando a gente trabalha com animais silvestres ou alguns outros tipos de animais, na verdade, você fornece essas duas fontes meio que misturadas. Então, fica um pouco mais difícil, através dessa fórmula, você calcular esses valores com grande precisão. Mas, para aqueles tipos de fornecimento de alimentos com fontes bastante distintas, em tempos distintos, é possível calcular. Próximo. Aqui já começam alguns exemplos. Então, esse aqui foi, na verdade, um dos primeiros trabalhos que o Zebu Martinelli fez aqui com o Araújo Lima, lá da Amazônia, como fonte de nutrição para peixes da Amazônia, comparando principalmente os caraciformes com os siluciformes. Caraciformes são os carás. Carás são aqueles cascudos, aqueles peixes que têm aquela cara meio pré-histórica, e eles são raspadores de fundo, geralmente, né, de fundo de rios. Então, esse primeiro trabalho de 1986, é isso? Aqui está muito pequenininho para mim. Então, esse foi o primeiro trabalho que o
o laboratório fez com animais. E o que foi feito? Na verdade, eles pegaram várias fontes nutricionais que poderiam estar servindo como alimentos, tanto para o cará como para os siluriformes, e a gente pode observar, de cima para baixo, que nós temos carbono orgânico particulado, fitoplânctons, frutas e assim por diante. E para os dois primeiros, você tem valores isotópicos um pouco mais leves, enquanto para os outros você tem valores isotópicos mais pesados, um pouquinho mais pesados. Inclusive, aqui embaixo nós temos a planta C4, um valor bastante mais pesado, significativamente, como fontes. Seria da linha pontilhada para cima, né? As plantas disponíveis ou as fontes disponíveis de alimento para esses dois peixes. Na parte de baixo, os carás são todos esses 4 últimos que estão marcados aqui no gráfico, e o siluriforme é o primeiro que está um pouquinho mais para a direita. Então, a gente pode observar claramente que os caraciformes, as principais fontes alimentares deles seriam aquelas duas primeiras, o carbono orgânico dissolvido e o fitoplâncton. Como ele é um peixe de fundo raspador, obviamente, os outros compostos também interferem, mas os principais fontes alimentares são os dois primeiros. Enquanto que, quando a gente fala do peixe siluriforme, ele já apresenta um valor um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais enriquecido, que provavelmente são as fontes alimentares da terceira para baixo, e quem sabe até uma ligeira influência da fonte C4, mas com uma proporção bastante pequena, senão ele puxaria o valor cada vez mais para lá. Essa é uma forma de a gente usar quando você tem diversas fontes diferentes, distintas, como fonte alimentar para um tipo de animal, nesse caso aqui, 2 peixes da Amazônia. Tá? Quanto mais fontes distintas nós tivermos, obviamente isso complica. Inclusive, para botar isso numa forma de equação é bastante complicado. E, normalmente, o que a gente faz é juntar aqueles valores que são mais próximos. Então, por exemplo, o primeiro e o segundo, que é um material particular de fitoplâncton, que tem valores mais similares, a gente juntaria. A gente falaria, olha, para você fazer menos equações com menos incógnitas, para você colocar isso numa forma de equação. Mas é muito comum esse tipo de ter várias fontes distintas. Nesse caso aqui, até que está razoavelmente próximo às fontes, os valores encontrados foram relativamente próximos e facilitados. Mas algumas vezes você tem valores bastante distintos, e aí é um pouco mais complicado para a gente juntar esses valores para definir uma dieta. Próximo. Bom, esse outro foi um outro trabalho também, deixa eu ver, tem um ano aqui? Não, acho que tem. Tem 2003. Também, lá da Amazônia, aonde aí sim, nós já estávamos querendo descobrir qual era a fonte alimentar dos tambaquis. E a gente pode observar aqui que primeiro, o tambaqui está numa cadeia mais alta. Nesse caso aqui, nem tanto que ele seja... O tambaqui ele não é um peixe carnívoro, ele é um peixe muito mais frugívoro, ele come muitos frutos, né? E a ideia era tentar descobrir de que fontes que eles eram, né? Então, lá atrás, quando se pensou nesses estudos, era muito comum encontrar os tambaquis embrenhados, escondidos, principalmente nas bordas dos grandes lagos, aonde existia uma grande quantidade de plantas que são denominadas de canarana, parece muito uma cana, na borda desses lagos. Então, acreditava-se que aquilo lá poderia ser até uma possível fonte alimentar, se não a canarana ou o material, mas pelo menos que pudesse ter algumas fontes alimentares, alguns insetos, alguns crustáceos que tivessem ali e pudessem ser como fontes alimentares. E ficou bastante caracterizado pelo valor isotópico do carbono, que a grande maioria das fontes alimentares são todas de fonte C3. Você pode ver que eles estão sempre na mesma linha dos valores isotópicos de C3. E eles apresentam um valor um pouquinho mais alto, exatamente porque eles consomem uma grande quantidade de fontes distintas.
Então, porventura, se tiver uma larva ou de alguns animais, assim, eles também acabam consumindo e isso torna eles um pouquinho mais elevados na cadeia trófica. Mas o principal desse trabalho foi para definir se ele teria participação de fonte C4 como na sua dieta, e ele ficou bem caracterizado como fonte C3 nesse tipo de estudo, nesse estudo. Próximo. Próximo. Muito bem. Então, até ali eu encerro as principais. Então, vamos lá, resumir. Os animais refletem o material que eles comem, tá? Ficou faltando, acho que pulou algum slide, mas tudo bem, não precisa. Eles refletem o material que ele come, sempre variando de 1 a, no máximo, 2 por mil da sua fonte alimentar. Quando você tem fontes distintas, e há essa troca de fontes distintas, ele é muito fácil da gente detectar isso nos animais. É extremamente importante a gente definir os tecidos dos animais. Tem tecidos que são extremamente integradores, enquanto que outros são refletem a alimentação mais recente. É muito importante esse tipo de coisa. Em relação às fases bioquímicas, a gente não tem trabalhado muito especificamente com isso, mas a gente tem procurado quase sempre tirar as gorduras, por as gorduras refletir um ambiente mais recente dos animais, a não ser quando a gente quer isso, aí a gente mantém. Uma outra característica também de fontes alimentares é você pegar conteúdos estomacais. Então, vocês vão ver agora, a partir de agora, alguns exemplos de fontes estomacais, que aí eles podem refletir aquilo que está recentemente sendo absorvido ou não. Estudos com fezes, também é extremamente importante. Que mais? Então, esse é um conjunto de trabalhos que a gente pode usar. Agora, eu vou entrar mais nos trabalhos que o nosso grupo tem desenvolvido, né? Eu acredito que a gente acabou, o grupo aqui do Sena, tanto o Martinelli, eu, o Marcelo e o Luciano, que veio a incorporar o nosso grupo, se expandiu muito mais nos últimos anos nesses estudos animais, e a gente vai apresentar alguns deles aqui para vocês. Tá? Tem sido muito interessante, muito inovador, mas eu confesso, em cada um deles eu vou tentar mostrar alguma coisa para você que de novo, é extremamente importante a gente conhecer o animal em si. Então, vamos começar com esse aqui. Esse aqui foi um estudo que a gente... eu acho que... Fábio, eu tinha pensado em dar uma paradinha agora e fazer pergunta, mas vamos até o final, né? Melhor, né? Alô? Você que sabe, Plínio, se preferir... Espera que está dando uma interferência. Vamos deixar para o final? Pode fazer do jeito que achar melhor aí, Plínio. Pode ir conduzindo aí. Na hora que tiver que parar, você pede para parar. Como for melhor, você achar melhor. Perfeito. Então, vamos fazer o seguinte. Até aqui foi conceitos básicos. Agora eu vou falar de vários trabalhos que a gente fez. Perfeito. Se alguém tiver alguma pergunta importante até aqui, podemos conversar já. Só um minuto, peraí, deixa eu... Tem uma no chat lá, Fábio. Você quer... Perfeito. Você pode ler então, Lasmar? Posso sim. Ó, a pergunta que está aqui, Plínio, é da Adria MV 2009. De que maneira os isótopos estáveis poderia ser utilizado em desastres ambientais como de Brumadinho? Muito bem. Eu acho que ali o principal... eu consigo enxergar várias, mas uma que seria bastante fácil de ser explicada seria principalmente pelos desastres dos rios, e a gente analisar, falando em animais, né? Analisar peixes
ou até macroinvertebrados ou insetos aquáticos, de áreas onde hoje nós temos a contaminação pelo acidente, contra áreas que sejam muito mais bem preservadas. E aí você tem o sinal isotópico de uma área bem preservada, como era aquela região antes do desastre. Então, eu acredito que eu vou encontrar valores isotópicos, seja de carbono, nitrogênio, bastante distintos, principalmente nesse primeiro momento. Eu costumo dizer, isso eu estou querendo tentar relacionar com o que nós estamos falando, que é animais. Ali em Brumadinho, eu tive lá exatamente um ano antes do acidente. Fizemos um estudo lá para nossa, a concorrente da Natura esqueci agora. Então, fomos fazer um levantamento, que eram umas áreas de pagamento de serviços ambientais. E nós fomos para esses ambientes e levantamos os fundos de rio. Então, seria toda a sua base de fonte alimentar para os peixes ou para alguns insetos aquáticos, macrocrustáceos, esses animais que vivem dentro dos rios. E se a gente voltar lá hoje, tudo aquilo hoje está com aquela lama, e isso provoca um valor isotópico completamente diferente, até porque a lama, ela, por um bom tempo, ela vai refletir aquilo que ela está lá. A hora que aquilo recuperar como um todo, obviamente, provavelmente, ela vai voltar a refletir os mesmos valores isotópicos do ambiente preservado. Mas pensando nos animais, como uma fonte de animal, eu diria que a gente poderia encontrar em peixes, anfíbios, todos aqueles animais que vivem nas beiras dos rios, facilmente valores isotópicos distintos, seja de carbono e nitrogênio. E aí, se a gente tem uma área preservada que poderia ser usada de testemunha, ela seria a referência. Ok, a gente tem uma mão levantada aqui do Mairink. Pode falar aí, Mairink. Boa noite, Plínio, tudo bem? Oba, tudo bem, Marinho? Tudo jóia. Você disse que o músculo é um ótimo integrador das dietas, principalmente mamíferos de grande porte, citou a facilidade de acesso, né? Ele é melhor do que o pelo e a unha em algum sentido? Porque o pelo e a unha, em tese, teria mais facilidade de acesso ainda, se você não precisar matar o bicho, por exemplo, né? Bom, sim. A grande maioria dos trabalhos em si, eles têm usado exatamente isso que você falou, tecidos a qual você não provoque nenhum dano aos animais, tá? Eu acho que lá naquela época, na década de 70, a gente não pensava tanto assim como se pensa hoje, sendo muito honesto para você. Então, desde então, o músculo foi mais discutido e utilizado como um padronizador. O outro lado, do próprio tecido, é que, dependendo do pelo, ou especialmente se você falar em unha ou casco de tartaruga, essas coisas, aí sim você teria uma diferença bastante grande entre a parte muscular e esses tecidos. Os nossos músculos têm um tempo de vida que a gente, eu diria que é intermediário, eles nem são tão rápido, de metabolismo rápido, como também os outros tecidos que podem ser muito mais integradores. Mas existem tecidos, como, por exemplo, o próprio cabelo ou o pelo do animal, ele vai ter um determinado tempo, né? Mas para cada animal você precisa ver direitinho. Essa coisa do músculo veio muito, sim, daquela época, daquele grupo que iniciou os trabalhos. E desde então a gente tem procurado, sempre que possível, sempre que a gente tem material ou que está morto, ou que a gente possa tirar material dele sem causar grandes danos, a gente tem continuado a fazer análise de músculo, sim, sempre que for possível. Algumas vezes são, por exemplo, que nem aí na própria foto, a gente pega essas cartilagens, essa parte muscular entre os dedos, de tal maneira que cause o menos possível infecção.
Mas para cada trabalho uma visão. Eu acho que um músculo é aquele que integra ao período de vida do animal, né? Então, ele integra melhor. Ô, Plínio, a gente tem mais uma pergunta aqui, ó, da Júlia, tá lá no chat. Em relação aos peixes amazônicos, usar músculo e fígado para identificar as dietas em diferentes períodos do ciclo hidrológico, pensando no turnover, seriam os tecidos mais adequados a serem usados? Vamos lá. Se você estiver falando de um pirarucu, que é um peixe gigantesco, enorme, e cuja escama é um material extremamente denso, extremamente resistente, de novo, eu diria que se você quer computar o tempo de vida ou integrar a vida inteira de um pirarucu, se você pegar a escama, ele vai te dar uma abrangência maior de todo o período de vida de um peixe desse tipo. Porém, se você quiser saber, olha, acabaram de fazer uma represa e eu quero saber, naquele lugar tinha muito pirarucu ou tartaruga ou alguma coisa, eu quero saber se no tempo de vida do animal mais recente, o último ano, vamos dizer assim, imaginar assim, porque a represa foi instalada no último ano, obviamente eu não vou pegar esse tecido, vou ter que buscar um tecido mais recente, né? Que reflita a coisa mais recente. Então, depende muito do tipo de trabalho. O que eu costumo falar para peixe, por exemplo, peixe inclusive aqui nos nossos rios, algumas vezes a gente fez análise de peixes, mas esses peixes pequenininhos, lambarizinho, pequenininho. E muitas vezes eles eram tão pequenos que a gente falava, bom, vamos integrar ele como um todo, só tirar uma gordura, um pouquinho da gordura, porque tanto faz se eu vou tirar a escama, a casca, todo dele, porque ele é muito pequeno e ele troca isso muito rapidamente. Então, a gente associou isso com trabalhos de algumas pessoas que fizeram depois metais pesados. Então, será que peixinhos pequenos, lambarizinhos, realmente que vivem em ambientes alterados, bastante alterados, como os rios poluídos, Rio Tietê, Piracicaba, essas coisas, será que existe alguma associação entre o valor isotópico e essa quantidade de poluição? E, obviamente, que houve. Então, quando eu peguei esses peixinhos pequenininhos, aí eu nem pensei em tirar músculo, escama ou nada dele. Peguei, secamos ele inteiro, trituramos ele inteiro, mandamos analisar a parte dos metais pesados e, paralelamente, eu fiz o valor isotópico. O valor isotópico, por exemplo, do carbono e de nitrogênio indicou claramente que os nossos rios aqui da região e o peixinho está fortemente influenciado pelo plantio de cana-de-açúcar e dos seus fertilizantes aplicados. Entendeu? Então, cada um é uma forma de você avaliar, mas nos peixes da Amazônia depende do que você quer. Temos mais uma agora, que é o do Pedro. Qual a melhor forma de avaliar a origem da matéria orgânica em sedimentos estuarinos? Uma vez que a matéria orgânica é uma mistura bem complexa, como avaliar de forma mais precisa suas reais fontes, marinhas e terrestres? Quando você fala de ambientes estuarinos, principalmente, você está mais agora na matéria orgânica, né? Você está mais falando da matéria orgânica, isso vai acabar refletindo, obviamente, nos animais, fazendo uma associação com a aula. Até onde eu acho que, nesse caso aí, eu preciso me associar sempre com pessoas que conheçam muito bem o ambiente estuarino. A gente tem alguns parceiros, inclusive, da oceanografia, e a gente trabalha aqui nas costas de São Paulo, do Paraná, já fomos até o Rio de Janeiro, exatamente nesses ambientes. E o que a gente aprendeu com eles é que tem momentos onde a influência marinha é maior e tem momentos onde a influência dos ambientes costeiros é maior. Isso função de marés e função de clima, período chuvoso, período não chuvoso.
e especialmente aqui nas nossas costas, cada vez que tem período chuvoso ou não chuvoso, você tem o despejo, a vinda de muito material orgânico vindo da nossa parte terrestre. Então, a gente coletando material de fundo desses ambientes, no caso aí, matéria orgânica, como ele está falando, muito provavelmente a gente vai encontrar essa variação se a gente fizer uma coisa temporal, ao longo do tempo, tá? E isso vai refletir, provavelmente, isso que eu falei, uma hora uma influência marinha maior, que ele segura um pouco do material orgânico lá e deixa ele acumular, porque a força do mar é maior, mas uma outra hora invertido, exatamente em período bastante chuvoso, onde ele favorece com que o rio entre dentro dos ambientes. Então, dá sim para fazer isso. E um exemplo que a gente tem, e obviamente isso, voltando ao paralelo com a aula, deve influenciar alguns animais desses ambientes. Então, você precisa acompanhar isso ao longo desse período. Um exemplo, só para responder melhor a pergunta dele, a gente fez sedimento de fundo da Baía de Santos. E o interesse não foi nem esse. O interesse foi que eles estavam abrindo. Quem conhece bem aqui Santos, é uma grande baía fechada e tem um canal que vai lá para Cubatão, um canal grande, onde entre os grandes navios e atracam ali nos portos. Eles estavam fazendo uma expansão dos portos. Eles estavam raspando toda a encosta do mar e ali era um grande mangue, um grande manguezal, para exatamente poder favorecer com que os navios entrassem mais para dentro e tivessem maior espaço para que eles pudessem atracar. Isso fez com que essa matéria orgânica, que era lá do mangue, lá de dentro, chegasse quase até o final e sair da Baía de Santos. A mesma coisa aconteceu com o esgoto que a cidade de Santos lança submarino. Então, se a gente consegue fazer isso na matéria orgânica dessas baías, então fazer assim dessa encosta é possível também. Não, ok, Plínio, obrigado aí. Acho que podemos continuar agora. Vamos lá. Vou passar, então, agora uma série de exemplos de atividades feitas pelo nosso laboratório. Vou passar um pouco rápido, porque agora só temos os meus 830 slides, como eu falei. O primeiro trabalho que a gente fez foi com capivaras. Nós tivemos um problema aqui na Exalc, na nossa região, uns anos atrás, até hoje nós temos esse problema, que as capivaras estavam sendo um possível agente de favorecer com que a gente tivesse a febre maculosa aqui na nossa região por causa dos carrapatos. Elas eram transportadoras dos carrapatos, né? Então, nós tivemos um grande estudo com capivaras aqui dentro da Exalc e também na nossa região, inclusive por causa de mortes de pessoas, inclusive um filho de um professor aqui, um menino de 6 anos de idade. Aí, o que foi feito nessa época? Vamos estudar as capivaras, nós precisamos saber o que ela come, da onde que ela vive, da onde que ela vem. E aí, sim, análises isotópicas de diferentes tecidos de capivara, tanto de criadouro quanto de vida livre. Tá? Então, nós tivemos uma aluna, Sandra, e ela buscou vários criadores de capivara e aquelas de vida livre que a gente fez. Pode passar. No caso da capivara, a gente procurou sempre tirar o pelo, a unha, depois, em algumas delas, não foram todas, a gente conseguiu tirar o sangue, porque foi feita uma captura desses animais, fezes, e dessas que foi feita a captura, a gente conseguiu pegar músculo também, porque um pessoal ia, de alguma maneira, já aplicar, tirar o sangue, e eles queriam também fazer alguma coisa com os músculos. Então, teve um apoio médico dos veterinários aí para fazer isso. Vamos lá, pode passar. Essa história é muito interessante. Pode passar, por favor. Essa história é interessante porque elas começaram a aparecer aqui no nosso, dentro da Exalc, em grande quantidade, mas também começaram a aparecer lá no Horto Florestal de São Paulo. Um dia nos ligaram aqui e falaram assim, olha, nós estamos ligando do Horto Florestal de São Paulo, e o Horto Florestal de São Paulo tem
em uma das casas do governador, dentro de lá. E dentro dessa casa tem uma piscina, e os capivaras estão vivendo dentro da piscina. E aí a gente queria saber o que a gente pode fazer para capturar essas capivaras, para tirá-las daqui, favorecer. Então, a gente teve um estudo para saber o que ela comia. Obviamente, aqui, fazendo um paralelo lá com os biólogos do começo, você pode olhar as capivaras e você iria já descobrir de antemão que a grande maioria delas prefere gramíneas e de lugares alagados perto de água, adoram água. Então, aqui é só uma imagem do que foi feito lá no Horto Florestal de São Paulo. Num lugar um pouco distante da casa, eles começaram a fazer ceva. Ceva é você dar fontes de alimento para esses animais. E essas cevas, que nem está aqui na figura, eram cevas de milho e folhas de bananeira. Não me pergunte por que eles já sabiam que a capivara gostava de folha de bananeira. Provavelmente elas iam lá e comiam as folhas de bananeira. Então, eram dois tipos de alimentos que foram dados para começar a aglomerar elas num determinado recinto. Pode passar. Aí, isso foi evoluindo. Mudou? Não. Próximo. Aí fizeram uma construção para tentar ir até o momento que chegou a capturá-las todas. E aqui foi um trabalho junto com o pessoal de São Paulo, lá no Horto Florestal, que foi bastante específico, aonde se coletou pelo em cima, sangue aqui do lado direito em cima, tirou um pedacinho do tecido e as outras partes que a gente comentou, a unha e alguns desses materiais. Nesse caso aqui, foi possível coletar um pouquinho do músculo, tá? Porque existiu esse grupo que estava trabalhando com eles. Pode passar? A pergunta lá era, olha, como é que a gente pode... será que é só por causa da fonte alimentar que está com gramíneas em torno da piscina, ou mesmo aqui nas regiões onde as capivaras estão povoando? Se a gente isolar os lagos ou tirar essa fonte de gramíneas, será que a gente consegue eliminá-las? A pergunta era mais ou menos essa. Essa aluna aqui, ela pegou e foi para algumas áreas de recintos de criadores de capivara, que existem, tá? E também para os nativos. Aqui a gente pode ver, ó, nesse primeiro gráfico, que é uma fonte de N15, depois vai ter o carbono 13, os valores, a relação carbono N15 e carbono 13, de 3 rios aqui são 2 criadores, tá? Onde você pode observar que os valores de carbono deles são mais leves do que os de Piracicaba, que esses 2 de Piracicaba são capivaras encontradas mais em vida livre, e mais um criador de Olambra, que está lá em cima. Aqui não tem, está faltando o valor de São Paulo, mas vai aparecer já nos próximos gráficos. E é possível verificar que os criadores lá de 3 rios fornecem um tipo de alimentação diferente para ele, né, para essas capivaras. Enquanto que os de vida livre, que nem de Piracicaba, apresentam valores muito próximos ao de gramínea, esse valor de menos 12, como vocês já devem ter visto ao longo aí das outras apresentações, é bastante característica de fontes de gramíneas, enquanto que valores de 17, 18 é uma mistura. Então, é uma fonte alimentar mesmo que é dada para a criação desses animais. Olambra está no valor intermediário. Próximo. Esse é no músculo. Tá? Aqui é o sangue de alguns animais. De novo, esses lugares. Pode ver aqui já tem o dado de São Paulo. Então, o dado de São Paulo aqui no sangue mostrou com valores em torno de menos 16, alguma coisa, variou aí entre 15 e 18, mas mostrando que a capivara, nesse caso lá de São Paulo, elas comiam as gramíneas, mas também ingeriam alguma coisa, possivelmente aquelas folhas de bananeira ou alguma outra fonte C3 que era apetitoso para ela, que ela poderia se alimentar. E se tornou mais próximo aqui dos valores desses tipos de criadores. Enquanto que Olambra, basicamente, a fonte alimentar dela era quase toda ainda de gramíneo, né?
Então, aqui com dados de sangue. Próximo. 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 Não está indo. Não. Acho que passou demais. Volta. Acho que tem mais um ainda antes. Esse aqui é unha. Vê se tem mais um antes. Antes. Para frente, um. É que ele deve estar demorando para mudar. Unha, tudo bem, vamos fazer. Então, veja bem, nós pegamos aqui a amostra de pelo, ou melhor, pelo, músculo e a unha, tá? E aqui também a gente consegue mostrar que São Paulo, de novo, ficou mais próximo dos lugares de criadores e Olambra cada vez mais, mais pesados. Existe uma pequena diferença entre esses valores de unha contra os valores do sangue. Mas a diferença aí é, no máximo, em torno de 1 por 1000, mais ou menos, entre esses diferentes valores. O que foi curioso nesse trabalho aqui, bastante curioso, foram duas coisas. Uma é que a gente acabou encontrando uma coisa que, na verdade, os próprios biólogos já conheciam, de certa forma, que era qual era o comportamento das capivaras. Né? Então, elas realmente gostam de viver em ambientes com bastante gramínea, que é a fonte alimentar bastante importante para elas. Pode ver que a grande maioria dos valores, mesmo considerando menos 16, menos 15, tudo tem uma forte influência da fonte C4. E outra é que elas gostam do ambiente da água, apesar de não vir daqui. Tá? Aqui a fonte no N15 variou, você tem a Olambra mais alta, principalmente porque eles tinham um pouco mais de material proteico misturado com esses materiais. Tá? Não é que você tinha animais. A capivara não é carnívora. Tá? Mas uma coisa que nos intrigou, que foi bastante interessante, é que, por exemplo, alguns animais que viveram aqui na Exalc, eles estavam morando muito perto de um plantio de milho que era aqui dentro da fazenda da Exalc. E acabou refletindo um pouco do valor isotópico do fertilizante que era aplicado no milho, acabou aparecendo em alguns animais que estavam naquele ambiente como fonte de N15. Então, foi muito interessante. Essa foi uma coisa interessante. Outra coisa que nos causou muita intriga foi que, entre outros materiais que tinham fezes. E aí, desse grupo de São Paulo, existiam animais adultos e animais pequenos. E nós tínhamos 2 animais pequenos, cujos valores isotópicos das fezes, especialmente das fezes, tinham dado valores muito de planta C3. E eles só apareceram em 2 ou 3 animais pequenos. E na época isso me intrigou demais, eu cheguei a refazer essa análise mais de 10 vezes, falei, não é possível todos os outros animais apresentarem um valor intermediário e esse aqui apresentar um valor de planta C3 bastante expoente. Até que um dia, nós sentando numa mesa aqui, com pessoas que trabalham com animais, a pessoa virou para a gente, a Kátia, que é uma professora muito boa aqui da Exalc, ela virou, como eram esses animais? Aí eram exatamente 3 pequenininhos. E, na verdade, o que aconteceu? Quando eles faziam a ceva, lá no Horto Florestal, oferecendo tanto o milho, que é C4, quanto a folha de bananeira C3, os animais, todos maiores, amavam, adoravam comer todos os milhos. E não sobrava absolutamente nada para esses 3 animaizinhos que eram menorzinhos e que, quando eles já chegavam para comer, já não tinha mais alimento de C4. Olha que para a gente descobrir isso foi um parto, foi quase uma novela, mas essa foi a explicação que a gente encontrou para 3 animais pequenininhos lá
E se alguém me perguntar, até hoje as capivaras continuam nadando nas piscinas do governador. Eles tiveram que fazer um cercado lá, fizeram o cercado, só as capivaras cavaram um buraco e passaram por baixo do cercado até hoje. Próximo. Vamos lá. Esse aqui é um outro aluno que nós tivemos, que é o Ivan, e ele trabalhou com fontes alimentares disponíveis à ictiofauna. Nós tivemos um projeto onde a gente ia para alguns parques estaduais, onde tinham alguns córregos, e a gente coletava materiais para fazer análise de água, peixes, o material do entorno, tudo como dentro dos parques estaduais, bastante preservados, e depois, quando era possível, aquele mesmo córrego, quando ele saía e ia para um ambiente alterado. Então, a gente pegava aquele mesmo córrego, aquele mesmo para um outro ambiente. Nesse caso, o Ivan, ele trabalhou com a ictiofauna, tentando relacionar com os valores das plantas dos ambientes. Tá? Então, enquanto o riozinho estava dentro do ambiente preservado, e depois, quando ele estava fora, que geralmente, quando estava fora, era muito mais pastagem. Então, vamos lá, pode passar. Então, na verdade, investigar os efeitos das mudanças de uso do solo com a retirada da mata nativa e substituição por pastagens, tá? Ou áreas de cana e milho. Pode passar. A hipótese é que, com a substituição da vegetação, de planta C3 para C4, você vai ter valores isotópicos distintos nos peixinhos. O ictiofauna aqui, bom, ele vai aparecer, ele pegou peixinhos bem pequenininhos. Pode passar. Esses eram os 3 parques, aqui no estado de São Paulo. A gente ia fazer vários trabalhos nesses parques, as localizações, ou seja, abrangendo já o estado de São Paulo como um todo. Pode passar. Algumas imagens. Esse aqui é o Parque do Carmo de Mortes, que era dentro aqui do Parque de Intervalos, bem preservado, extremamente preservado. Pode passar. Esse aqui não é o mesmo 2 rios, mas é para mostrar para vocês quando é que o rio saía fora do parque, o que acontecia. Nesse caso aqui é o Ribeirão Marins, que é aqui perto de Piracicaba, mas é algo similar a isso, se mudava completamente o ambiente. Pode passar. Pode ir, Fabião. Quando dá umas travadas. Não está indo, Fábio? E aí ele trabalhou com peixes. Então, tem diversas formas de captura. Aqui eles estavam com pesca elétrica. Pode passar. Tá pesado, Fabrício? Esses eram os peixinhos que a gente trabalhou. Então, tem desde lambarezinho, antrax, são peixinhos pequenininhos nesses córregos. Pode passar. Vamos olhar os resultados. Beleza. Então, aqui são esses rios, Rios Marins embaixo, Lajeado, Taquara e Carmo. Nesse caso aqui, nós pegamos valores de todo o entorno, todas as plantas C3, para a gente ter um conhecimento de quanto era o valor das fontes, principalmente das plantas. Como é um ambiente muito de floresta, obviamente toda a fonte de alimentar que poderia ser para os peixes, seja ele desde fitoplâncton, zooplâncton, matéria orgânica, toda vindo de material de C3. Tá? Pode passar. Aqui é de valores isotópicos, também ainda de planta C3, mas é do outro ribeirão. Esse ribeirão é o Ribeirão de Marins, aqui mais perto de Piracicaba, numa zona já de transição de
com muito plantio de cana-de-açúcar no seu entorno. Então, você pode ver que mesmo aqui são mais as plantas, né? Todas as plantas C3, porém, mesmo os valores isotópicos aqui são um pouquinho distintos dos outros, pelo fato de lá ser um parque totalmente fechado. Então, nós também fizemos das plantas, se você pegar a média das plantas aqui, talvez dê em torno de 29, mais ou menos, enquanto que a do outro ia dar menos 30, por exemplo. Próximo. E aí vai. Aqui começa a aparecer os ribeirões, o primeiro nome é o rio, o Rio Carmo, o Rio Grande, o Ribeirão, e o tipo de peixe. Então, você tem a grande maioria deles é lambarizinho, cascudinhos, e aí, olhando os valores isotópicos, a próxima é um gráfico melhor, então você tem valores isotópicos, isso, beleza. Então, você tem os valores isotópicos já de peixes, e você pode verificar que o Ribeirão do Marins, que é aquele que eu falei, que é mais próximo de Piracicaba, que você tem uma zona de entorno dele com cana-de-açúcar, os valores isotópicos desses peixes significa, pode ver que os valores estão todos aqui entre 20, 21, 22, 23, eles recebem, sim, dentro do rio, alguma influência da zona do plantio de cana-de-açúcar do seu entorno. Tá? Então, apesar de eu ter mostrado para vocês os valores isotópicos só da planta C3 das áreas preservadas, porém, eles recebem lá dentro do rio fontes alimentares distintas. Então, o valor fica por volta de 20, 21. Próximo. Deixa eu ver se eu coloquei aqui o próximo. Beleza, esse aqui mesmo. Olha o Ribeirão do Carmo. Ribeirão do Carmo é um lugar bastante preservado, lá dentro do Parque Intervalos. Enquanto que eu mostrei para vocês anteriormente valores de 20, 21, olha esse aqui, ó, os valores desses peixinhos, todos eles, a grande maioria, pode ver que é até bastante uniforme, na faixa de quase 26, uma variação aqui. Ou seja, refletindo o valor das plantas C3 daquele ambiente. Tá? Enquanto que os outros aqui, num ribeirão, que apesar de a gente coletar numa zona um pouco preservada, ele recebe toda a influência do seu entorno. Tá? Esse era o trabalho dele na época, a gente detectar, através da ictiofauna, a influência da mudança do uso da terra do seu entorno. Pode passar. Ivan é professor numa universidade lá em uma cidade aqui do sul de Minas. Pode passar, já falei para vocês sobre isso. Conclusões. Vamos lá, um outro trabalho bastante interessante de uma doutoranda e agora pós-doc nossa, que ainda continua trabalhando com a agência, é a influência da paisagem na dieta da Botrops, nossa, fugiu o nome agora, da jararaca, das cobras jararaca na Amazônia Oriental. Pode passar. Então, aqui é mais para a gente relembrar aquele gráfico das fontes alimentares que podem refletir, né, tanto o nitrogênio como o carbono, mas já falamos sobre isso, pode passar. O principal intuito é avaliar como as fontes alimentares de diferentes ecossistemas, nesse caso aqui era a floresta, savana e pastagem, poderiam influenciar na composição isotópica dos tecidos. E depois ela tinha também um outro objetivo, que é algumas cobras capturadas, trazer para um ambiente que era um serpentário, e lá oferecer uma única fonte alimentar que tinha um valor isotópico diferente, a gente ia analisando a cobra, alguns tecidos. Nesse caso aqui, só para vocês lembrarem, eu não queria matar a cobra. Se eu não quero matar a cobra, então eu peguei principalmente a parte de fora, as escamas. Né? A principal referência foram as escamas. Pode passar. De curiosidade, na nossa região que a gente pegou, ela é uma região que tem bastante jararaca, e uma curiosidade da presença dessas jararacas naquela região, tem rios bastante grandes, de larguras bastante grandes, onde algumas espécies de jararaca nunca cruzaram o rio de um lado para o outro. E aí a gente tinha estudantes que, de lá,
cujos pais, parentes, tinham fazendas, às vezes de um lado ou do outro, então a gente conseguiu animais dos dois lugares. Pode passar. O que a gente queria, na verdade, era numa área dentro de um parque, aqui é muito difícil de enxergar, primeiro, do seu lado esquerdo é o estado do Pará, o ponto vermelho aqui é a cidade de Santarém, do lado direito, o que está mais escuro ao centro é o Rio Tapajós, e aqui são 3 pontos de coleta. A gente coletou numa área totalmente de floresta, bem no meio da floresta mesmo, coletamos jararacas, algo em torno de 20 jararacas no meio da floresta. Uma segunda, que a gente coletou numa área de pastagem, e uma terceira, que foi coletada dentro de uma área de savana, que ali apresenta uma área de savana, ou seja, a vegetação é mista. O que o isótopo, a gente tentou interpretar e ver se a cobra refletia o valor isotópico do seu ambiente. Pode passar. Fotos da área de savana. A foto da direita, se vocês conseguirem enxergar, tem uma tela, aqui bem no meio da floresta, eram várias áreas bastante compridas, e enterrado não, na superfície do solo, uns baldes desses de 100 litros, bem 1 metro de profundidade, e aí, de tempo em tempo, ia lá e via quais cobras tinham caído nesse balde e coletava. Pode passar. Aqui era uma área característica da savana, relativamente próximo de lá, algo em torno de mais ou menos 40, 50 quilômetros da onde eram as áreas de florestas. Pode passar. Aqui é onde nós tínhamos áreas de pastagem e nós montamos toda uma forma de coletar essas cobras de pastagem com esses baldes e com as telas. Pode passar, que vai mostrar como é que nós fomos montando esse sistema. Então, a cobra vinha, podia estar andando no ambiente dela, batia na tela e caía dentro de um balde enterrado. Pode passar que você vai ver o balde. Aí, então é que ele estava. Não só a cobra, mas também as fontes alimentares. Né? Várias fontes alimentares. Pode passar. Aí, chegando a ponto de algum momento, tem várias fontes alimentares. Outras formas de se capturar a cobra foi por busca de dia, busca de noite, tem toda uma metodologia, pode passar. Pode passar. Algumas vezes caía coisas estranhas. Essa aqui é a Melissa, para quem não conhece, e aqui uma vez caiu um tatu canastra, se não me engano, um tatu canastra dentro do nosso balde. Obviamente, nós não analisamos ele, porque a cobra não ia ter capacidade de comer um tatuzão desse. Pode passar. Vamos lá. Então, aqui já começa. O que se pretendia, na verdade, é algo como isso aqui. Então, nesse caso aqui, é um gráfico bem, ainda sem muito detalhe, mas é daquilo que a gente encontrou de valores das fontes alimentares, seja para a floresta, mais no alto, seja da savana e seja da pastagem. Tá, com valores isotópicos. Eu esperaria os valores de savana um pouco mais principalmente de carbono 13, um pouco mais para a direita, ou seja, um pouco mais pesados. Porém, como houve uma variação bastante grande, por isso que acabou caindo aqui. Nos próximos slides, a gente vai ver outros valores das cobras que refletiram um pouco mais isso. Tá? Lá tinha um valor um pouco mais à direita, que é o valor do biotério. Só que era ratinhos, que era dado como fonte de alimentação, e ratinhos cultivados. Então, você dá sempre um tipo de ração específica. Tá? Então, bastante bem definido. Pode passar. Nesse trabalho também é possível calcular, conforme a variação do isótopo do carbono 13 vai ocorrendo ao longo do tempo, você calcula o que a gente chama de curva de turnover, ou seja, quanto tempo demora para o tecido da cobra mudar. Isso aqui é perfeitamente, facilmente possível na hora que você pega a cobra e leva ele para um biotério, e a partir daquele dia você começa a dar o ratinho para ela comer. Como o ratinho tinha um valor lá em cima, menos 20, e as cobras vinham com valores que nem esses gráficos mostram aqui, era possível saber exatinho quanto tempo eles demoravam para chegar
seja ela vindo da floresta, seja ela vindo da pastagem, seja ela vindo das savanas. Pode passar. É tempo de turnover, quanto tempo demora para mudar o isótopo no animal. Pode passar, porque isso aqui é igual ao outro. Muito bem. Então, só para terminar a explicação daqueles animais, o que aconteceu, de fato, foi que, no trabalho das jararacas na Amazônia, algumas cobras que estavam, principalmente no ambiente de pastagem, refletiram muito bem o ambiente de pastagem. Porém, algumas outras não acabaram refletindo o ambiente muito de pastagem, porque elas viviam no que eles chamam de reboleira. Reboleira é quando você tem uma pequena matinha que cresce dentro do próprio pasto. E essas cobras se escondiam nessas reboleiras e tinham muito menos influência dos animais que viviam de dentro do pasto. Então, na área de pasto, as jararacas apresentaram uma diversidade de resultados, ou seja, algumas refletiram muito bem, outras não. Nas áreas de savana e floresta, todas elas, nós coletamos mais ou menos em torno de 20 cobras de cada ambiente, todas elas refletiram perfeitamente o seu ambiente. Esse trabalho das cobras, ele era associado ao Butantan, com o intuito de se coletar essas cobras, se coletar os venenos, e os venenos tentarem fazer uma melhora como é que chama, né? Vacina que você toma quando você toma uma picada de cobra, né? Para melhorar esse tipo de coisas. Tá? E isso acabou ajudando muito eles, o conhecimento, se as cobras tinham fontes alimentares distintas. Tá? Então, foi um problema associado com eles. Outro projeto que a gente teve aqui no laboratório, da Janaína, que terminou recentemente, é caracterização da dieta e ingestão de resíduos pela tartaruga verde, em Ubatuba. Então, vamos lá, pode passar. Aqui a gente pode passar um pouco mais rápido, eu vou falando mais rápido. Opa, também não tanto. A tartaruga verde ela é bastante difundida em vários lugares do planeta, mas bastante expressiva aqui no Brasil. Ela tem um hábito alimentar bastante generalista, pode passar. Nós coletamos principalmente em Ubatuba, Florianópolis, que são junto com o projeto Tamar, e aí, em alguns deles, você tinha algumas algas bastante conhecidas, né, sendo que em outros ambientes, essas quantidades de algas, nós chegamos a coletar em alguns momentos algas vermelhas em Florianópolis. Pode passar. Pode passar. Esse trabalho, aqui pode ficar por aí. A grande maioria dessas tartarugas eram tartarugas que já eram levadas recém-mortas para os projetos Tamar, principalmente pode rede, a grande maioria captura em rede, ou que elas já estavam, batiam nos barcos, na rede dos pescadores, e lá o pessoal do Tamar separava todo o material, e nós trouxemos todo o bolo alimentar dos estômagos das tartarugas. Eles guardaram tudo para a gente. Tá? Então, foi feito músculo e vários produtos dentro desses conteúdos estomacal. Pode passar? Então, aqui, só para ter um número mais alto, em Ubatuba foram 28 mais 6, e em Florianópolis, 29 mais 9, se fez todo o levantamento dela, tamanho, tudo que era possível. Pode passar. Também levamos em consideração animais maiores e menores, com tipo de presa, partes não digeridas, temperatura, aquilo que elas tinham disponibilidade de fonte alimentar. Pode passar. Aqui já tem alguns resultados. Então, de novo, delta N15 por carbono 13, sendo que a primeira aqui, nós estamos trabalhando muito mais com a região de Ubatuba, de Florianópolis,
enquanto que a segunda nós estamos trabalhando mais com a região de Ubatuba, e os pontinhos vermelhos são aquelas pontos das tartarugas coletadas, enquanto que esses outros pontos estão correspondendo a essas possíveis fontes alimentares, ou seja, os peixes, alguns crustáceos, aqui tem alguma representação de lula, e principalmente a representação das algas, do molusco, né, e das algas em si. Então, a gente pode observar aqui no gráfico da direita como a grande maioria dessas tartarugas tiveram uma preferência alimentar pelas algas, enquanto que o gráfico da esquerda você tem valores isotópicos de N15 muito mais diversos em termos de cadeia trófica, mas também elas se concentraram bastante em relação à grande quantidade de moluscos. Tá? Então, existe uma diferenciação, possivelmente isso desde a disponibilidade, temperatura, a condição de cada praia, é possível fazer várias inferências do porquê dessa diversidade entre um valor e outro. Tá? Mas a gente foi nas duas praias, eu me recordo que tinha bastante mais a presença das algas, o que deixava muito mais disponível para elas, enquanto que na outra tinha muito desses moluscos, né? Elas também gostam. Quando eu falo molusco, não é bem essa concha representada, mas são pequenos moluscos que muitas vezes ficam aderidos às pedras, ou às vezes que vêm com as próprias algas, moluscos pequenininhos, então, mas foram encontrados em grande quantidade no bolo estomacal desses animais. Pode passar. Com isso, a gente consegue... Pode passar. Aqui é só um detalhe, a Janaína também trabalhou com lixo, então, só para passar rápido, a gente pegou diversos animais e abriu os estômagos dele, tinha diferentes tipos de lixo em cada um deles. O trabalho da tartaruga, para finalizar, o que a gente pode concluir é que depois nós analisamos também Fernando de Noronha, alguma coisinha como é que chama? Da Bahia, onde é a sede do Projeto Tamar, e verificamos que existe a gente consegue sim separar essas tartarugas verdes pelos seus ambientes diferentes, ou seja, em toda a costa brasileira, através de isótopos, a gente conseguiria separar as tartarugas, mesmo a gente sabendo que elas têm esse processo de migração ou de movimentação, mas eles apresentaram valores isotópicos diferentes, sim. Tá? Mudando para um outro assunto, para um outro trabalho, desculpa, ecologia do lobo-guará, de uma aluna nossa também de doutorado, que agora faz pós-doc aqui com a gente, que é tentar entender o que o lobo-guará comia, e principalmente numa paisagem silvicultural do estado de São Paulo, paisagens alteradas, onde se observa a presença do lobo-guará, e nesses lugares a gente gostaria de saber o que eles comem. Pode passar. Esse aqui pode passar, que é só uma localização do lobo-guará dentro de diversos canídeos. O principal desse trabalho é que é uma área onde a gente tem alteração de paisagem bastante pronunciada, desde atividades agrícolas, zonas urbanas e muita silvicultura. O principal... isso é coordenado muito por um professor aqui do nosso grupo, que é o Luciano Verdade, e ele acredita, ele diz que esses corredores ecológicos podem favorecer a presença, seja de canídeos, e aí a Thais quis trabalhar especificamente com o lobo-guará. Ela buscou esses animais e, principalmente, coletou a grande maioria de fezes desses animais. Pode passar, desses ambientes, tá? Pode passar. Então, aqui, é difícil eu enxergar por causa da... Mas dá para mostrar que foi possível separar quais são os potenciais materiais, as principais fontes alimentares que foram encontrados nessas fezes dos lobos-guarás, né? Então, concluiu-se através de alguns cálculos de balanço de massa, de quanto foi ingerido e quanto foi absorvido pelo valor isotópico, que dentre diferentes fontes,
As duas principais que mais contribuíram foram as frutas e os pequenos mamíferos. Isso você encontrava nas sementes dessas frutas, que normalmente uma lobeira, que chama, né? Uma fruta chama lobeira. O lobo-guará se alimentava muito desses frutos e restos de pequenos ossos de pequenos mamíferos, se comparados com insetos ou outras fontes alimentares, arquídeos, outros possíveis fontes alimentares para o lobo-guará. Pode passar. Tá? Aqui tem um gráficozinho bem bonitinho, com um desenho daquilo que são as potenciais fontes. Então, tem inseto, tem a lobeira, tem aves. Então, o que esse estudo mostrou, que é com diferentes fontes, aquelas que se aproximavam mais do valor encontrado, principalmente nos pelos de lobo-guará que eram encontrados nas fezes, foi assim que a gente acabou determinando o valor para o lobo-guará, eram aquelas que estariam mais próximas e ficariam mais representativas em termos de participação na sua fonte alimentar. Pode passar. Então, o lobo-guará que habita uma paisagem antrópica, forrageio em áreas de gramíneas altas com pequenos mamíferos e frutos. Ou seja, nas fezes a gente encontra isso. Suas presas-chave são os frutos e pequenos mamíferos, sendo que os frutos são fontes de carboidrato utilizados no metabolismo diário. Tá? Foi bastante interessante esse trabalho. Depois ele rendeu frutos, porque o professor Luciano, nesses mesmos ambientes, trabalha com jacaré, trabalhou com até lontra. Nós chegamos a fazer alguns materiais para em fase de publicação de fontes alimentares para esses possíveis animais. Pode ir. Esse aqui é um outro trabalho com peixes, lá na região do sul do Brasil, pode passar, onde, na verdade, é uma região produtora de arroz, bastante grande, e formam pequenas lagoas nesses hábitats. E fora arroz, você também tem muita atividade agro-silvio-pastoril, e também formam pequenas lagoas nesses ambientes. Então, uma estudante foi lá e coletou peixinhos dessas lagoas existentes. São lagoas pequenas, são lagoas, algumas vezes, bastante pequenas, e se pegou peixinhos de diferentes usos da terra para ver se eles representavam o tipo de uso que era onde eles eram encontrados. Pode passar. Aqui é exatamente isso que está mostrando nesses resultados. Esses valores, dá para ver que existe uma diferença morfológica, principalmente desses valores, apesar de a gente não ter encontrado grandes variações interespecíficas de nicho trófico. Mas coloca o próximo, por favor. Aqui sim a gente consegue observar um pouco mais as variações entre os diferentes ambientes. Apesar de a gente ter sobreposição de espécies nesses ambientes, mas você conseguiu separar alguns desses ambientes bastante bem, a gente podendo explorar, falar, olha, que cada ambiente reflete naqueles, nesse caso aqui eram todos peixes, né? E isso proporcionava com que ele tinha um valor isotópico, seja de N15, da relação N15 e carbono 13, distintas entre esses diferentes ambientes. Nós tentamos fazer isso também em outros plantios de arroz aqui do Tocantins, não só com peixes, mas muito com girinos. E também encontramos alguma coisa, ou seja, quando nós coletamos em pequenas lagoas de áreas de pasto, refletiu o valor de pasto, quando foi da área de plantio de arroz, refletiu o valor de arroz, principalmente o N, e quando foi em áreas de ecótones naturais, dessas regiões, nós também encontramos um valor um pouco distinto, ou seja, eles refletem o uso da terra. Pode passar. Pode passar, essa é a sua consideração final daquilo lá. Mais um. Esqueci desse. Existe um outro trabalho também que
esse aqui, a gente só colaborou com a parte analítica, para alguns estudantes de graduação, que eles trabalharam com a RAM manteiga, uma RAM grande, pode passar. Então, aqui é só rapidamente. Também ela é encontrada em áreas irrigadas, principalmente de arroz, e foi feito também em áreas de reservas florestais, vamos dizer assim, próximas a essas áreas de arroz. Então, as variações, podem observar aqui que na área de variações da área irrigada, a gente encontrou uma grande quantidade de valores bem mais pesados em relação a essa rã manteiga, enquanto que nas outras áreas de reserva a gente não chegou a encontrar valores bastante pesados, como foi encontrado na área irrigada. Pode passar. Pode passar, por primeiro e segundo ciclo, isso. Então, a dieta não está sendo alterada em função da agricultura irrigada na região. Então, plantas do ciclo C4 vão depender bastante... na verdade, o que eles quiseram dizer aqui dentro do processo de irrigação em si, como houve duas fases, a primeira e a segunda, foi nesse momento que não teve variação. Tá? Aqui está a mão esquerda. Porém, quando nós comparamos a área de irrigação dos arrozais versus a área de reserva, aí sim teve variação. Pode passar. Aqui é um outro trabalho muito coordenado aqui pelo Marcelo, aqui do nosso laboratório, onde se trabalhou com puma. É um felídeo bastante conhecido aqui no Brasil. Pode passar. Então, ele fez diversas análises a respeito desse ponto. Pode passar, que eu chegar até o gráfico aqui, exatamente. Então, a gente pode observar que o felídeo aqui, ele está... Cadê você? Ele está aqui em cima, mas um pouco mais do seu lado direito, aqui nesse gráfico de cima, e nas outras... aqui é uma forma geral, porém os valores encontrados nas áreas foram um pouco distintos. O que aconteceu com esses felídeos, principalmente nesse trabalho, é que foram encontrados 3 felídeos aqui na região de Campinas, num parque chamado Horto Florestal, atrás de uma grande refinaria que nós temos aqui perto, que é a refinaria de Paulínia, da Replan. E esses animais, na verdade, existe um bosque bastante grande lá atrás, mas eles simplesmente servem como um refúgio para os animais, porque, na verdade, ficou-se provado com esse trabalho que a maior parte da alimentação deles, eles iam buscar em áreas dos canaviais, próximos à região, onde eles preferencialmente pegaram pequenos mamíferos, alguns, como é que chama, coelhos, esses coelhinhos do mato, roedores, e também desde cobra que existiam nos canaviais, e o ambiente de floresta refletiu muito mais como um ambiente de proteção para ele, especialmente, provavelmente, durante o hábito noturno, mas a grande fonte alimentar foi de material que estava disponível nos canaviais e nas áreas de silvicultura do seu entorno. As análises foram muito feitas nos pelos. A grande maioria dessas análises foram feitas nos pelos dos animais, nos pelos do puma, e ele foi encontrado em vários... a grande maioria dos pelos eram encontrados ou, às vezes, em árvores, ou até em fezes desses animais. Tá? Pode passar. Pode passar isso aqui, né? Vou perder muito tempo agora. Por último, um último trabalho que eu coloquei aqui, que é a assinatura isotópica de uma lepidóptera. Na verdade, isso aqui é uma lesma que come diversas plantas agrícolas, e como que eles poderiam marcar, como é que eles se marcariam os lugares onde existe a presença deles. Então, pode ir. Então, aqui é muito... Pode passar, por favor? Então, eles são, na verdade, eles são lagartas que são as lagartas do bem, que elas comem diversos
insetos que podem danificar as culturas, né? Então, e pode passar, vamos chegar no valor isotôpico. Aqui. Então, em função do tipo de cultura, tá? Você tem a razão do tipo de cultura, de plantas hospedeiras, né? E aquelas que a gente... a próxima, por favor. Aqui é o valor isotópico das plantas hospedeiras. Próxima. E aqui a gente consegue separar, em função das diferentes plantas hospedeiras, se a lagarta tem uma função de consumir mais ou menos das pragas existentes nessas plantas, em função da análise da lagarta, em função da análise da praga existente. Então, muitas vezes essas lagartas elas podem consumir outros materiais, mas não necessariamente estão sendo, como vou dizer, o que a gente fala na agronomia, elas estariam trabalhando como um controle biológico, nesse caso aqui, né? E aí a gente consegue, de alguma maneira, identificar, pela similaridade isotópica, tanto da praga quanto da lagarta, se ela está consumindo mais aquilo que nos interessa que ela consuma. Tá? Então, é um tipo de utilização isotópica para, eu diria, fitotecnia, aí principalmente em estudos de controle biológico. O Marcelo, aqui no laboratório, ele fez alguma coisa parecida também, mas era com aranhas que poderiam pegar, se não me engano, era pulgões em laranjeiras. E aí, através de análise isotópica, seja do pulgão ou seja da aranha, se você tem valores isotópicos bastante similares, você vê que ela está sendo efetiva no controle da praga. É mais ou menos nessa linha de raciocínio, que é onde você tem a dieta trabalhando junto com, aqui nesse caso, controle de pragas. Próxima. Então é isso. Pessoal, eu sei que foi cansativa essa segunda parte, pela grande quantidade de exemplos, e nem vou me alongar mais, mas estou aberto aí para as perguntas de vocês.